Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. Com isso, quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso, na prática, de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. O Brasil tem 433 casos suspeitos. WHO has been assessing this outbreak, and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A pandemia da Covid-19 se apresentou como uma emergência de saúde pública declarada. Deixou em sua passagem milhões de vidas ceifadas e danos irreparáveis na saúde mental e física das pessoas que vivenciaram esse marco. O vírus não interrompeu apenas vidas, mas sonhos, famílias, projetos e histórias. Histórias essas que não mais serão contadas, restando apenas lembranças de momentos que não mais serão vividos e perdas que jamais serão reparadas. Para os sobreviventes, restou apenas o afago da lembrança dos que partiram e as incertezas do futuro esse que não parecia possível em meio às incertezas que tomaram conta dos pensamentos de tantas pessoas. Restou apenas a possibilidade essa que desencadeou mudanças, novos modos de ver o mundo e que também nos afetou negativamente, seja no físico, mental, no aumento dos medos e incentivou tantos novos porquês. A pandemia moldou novos modos de pensar e principalmente de sentir. E muitos passaram a se questionar: quem sou eu após a pandemia? A pandemia, ela trouxe desafios inesperados à minha vida, modificando minha rotina e perspectivas. O distanciamento social, ele influenciou as minhas relações pessoais, enquanto o medo, as angústias, as incertezas e as inseguranças impactaram os meus planos e metas futuras. Adaptar-se a esse cenário complexo demandou resiliência, mas também proporcionou oportunidade de reflexão e de crescimento pessoal. O fato é que muita coisa mudou e muitas pessoas mudaram depois da pandemia. Nesse meio tempo eu tive visão de futuro, reflexões sobre a minha vida pessoal, minha vida profissional. Resolvi empreender no ramo da fotografia, que é minha paixão, e também pensei em fazer uma graduação. Hoje sigo na graduação, sigo na fotografia, e tudo ótimo, graças a Deus. Porém, não deixo de ter medo, inseguranças e ansiedade, né? Ser ansioso. E também aprendi a valorizar os pequenos momentos junto com a minha família. Após a pandemia, minha vida mudou bastante, mas mudou para melhor, de uma certa forma, né? Meu casamento acabou, graças a Deus. Moro com os meus 3 filhos. E para mim é de uma felicidade imensa, né? Estou vivendo novamente, né? Muita sequela ficou, mas a pandemia veio nos dar uma lição, para mim pelo menos, né? Para a gente viver e não depender só da opinião dos outros. Para a gente olhar para dentro da gente mesmo, para a gente correr atrás da família da gente, né? E a minha família são os meus 3 filhos. E pra mim, foi isso que mudou, que melhorou. Meu filho, depois da pandemia, eu sou uma pessoa sem saúde. Muita dificuldade de andar até trabalhar assim, para ir para o trabalho. Sinto muita dores. E assim, essa pandemia só deixou as pessoas foi muito com preocupação. E até de voltar novamente a pegar ela de novo. Que Deus o livre até ir se embora, porque foi embora muita gente dessa pandemia. A gente se sente assim mais com medo, assim, de como ele disse, né? De voltar novamente.
Bom, a pandemia ela veio muito inesperadamente, né? Quando ela começou a surgir lá na China e tal, eu estava no trabalho, que a gente mexia com importação e tal, e antes dela chegar ao Brasil, de começar a fechar tudo, que lá meados de março, eu saí, não esperava que isso ia acontecer, né? Aí na saída aconteceu de começarem a fechar escolas e comércios e tal. Foi um período bastante difícil porque não tinha uma perspectiva de vai parar tal, vai parar tal mês, vai diminuir, vai aumentar, tem uma cura, não tem. E foi um momento para estar mais próximo dos familiares, pai, mãe, irmão, tios, tias, avós, e também olhar mais para dentro de si, mais para dentro da gente mesmo, para ver o quanto que a gente deixa de lado muita coisa. Aí ela veio se prolongando, né? Eu fui pro lado, tentei ocupar minha cabeça com exercício, corrida, né? Costumava fazer semanalmente. Aí, ao final, a coisa começou a apertar porque eu tava sem emprego na época, né? Fui atrás de emprego mesmo com a pandemia e consegui. E mesmo com as dificuldades, saúde, a gente vendo gente morrendo, vendo famílias próximas passando mal, familiares, alguns conhecidos e também os noticiários, tinha que continuar, tinha que voltar a trabalhar, porque as contas chegaram, também algumas responsabilidades chegaram e não dava para deixar de lado. E assim foi, conciliando uma coisa com outra, tendo um cuidado, mas não o cuidado necessário, digamos, 40% do cuidado eu tomava, não 100%. E como eu estou agora, eu vejo que a gente sempre tem que estar mais perto de quem a gente ama, de quem é próximo da gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, tipo hoje a gente tá aqui bem, tá próximo de quem a gente gosta, tá dizendo que ama e tudo mais, e amanhã acontece uma coisa dessa, uma tragédia dessa, né, com fechar tudo, com gente que a gente quer que esteja perto passa mal e tal. Eu acho que o resumo disso tudo foi isso, foi de olhar mais pra gente mesmo, olhar mais pra família da gente e ver que é muito mais importante a gente valorizar os pequenos momentos, entendeu? Que eu vinha numa crescência de trabalho muito corrida. Tinha pouco tempo para falar com familiar, de estar próximo, em confraternização, essas coisas do tipo. E hoje em dia eu já penso diferente. Não é que eu vou estar presente todas as vezes, mas eu já penso diferente. É uma coisa que eu tiro da pandemia, né? Como também a questão do trabalho, que nada é para sempre, nada é infinito, né? Tudo é finito, tudo tem um fim ali. Tipo, do nada pode você perder seu trabalho, perder sua fonte de renda. Isso também me fez repensar algumas coisas e é isso. Estive na linha de frente na época da Covid, aonde eu vi pessoas perderem vida, vi vários sofrimentos, tive perca de vários amigos e até mesmo da família. Foi uma doença que ela veio, uma doença devastadora, né? Em relação a ela não escolheu classe, cor, idade. Sofri muito pelas pessoas conhecidas, pelos amigos. Isso fez com que afetasse minha saúde mental, física. Então hoje eu aprendi a valorizar mais as pessoas, os amigos, a família, porque isso é muito importante, né? Porque hoje estamos vivos, né? Amanhã só Deus pertence. Então vamos valorizar mais a vida, vamos valorizar mais a família. Então a Selma de hoje é essa que valoriza os amigos e a forma como eu vejo o mundo hoje é totalmente diferente de como eu via o mundo antes.
né? Porque eu adquiri a Covid-19 junto com meu pai, com meu tio, e a gente passou por momentos difíceis, né? Inclusive meu tio veio a óbito. Logo após a pandemia adquirir essa doença, eu adquiri também um começo de crise de ansiedade, no qual os familiares e amigos verdadeiros estiveram realmente ao meu lado. Antes eu era uma pessoa que gostava muito de sair, de brincar, e logo após a doença, após a pandemia, hoje eu penso totalmente diferente. Hoje eu tenho mais apego com a minha família, com os amigos, as pessoas que realmente estiveram do meu lado. E hoje eu penso também que a gente não deve pensar só no hoje, mas no amanhã. A gente tem que estar preparado para tudo, para o que vier de bom, o que vier de ruim, para tudo. Creio que eu esteja uma pessoa mais tranquila. Acho que em vez de ficar apavorada, a minha fé se firmou mais. A minha crença em Deus se fortificou. Eu procurei mais me aproximar de Deus. E por outro lado, quando eu vi as pessoas apavoradas, em vez de eu ficar apavorada, eu ficava tranquila. Eu digo, cadê a fé? Onde é que está Deus? Deus coloca isso para a gente aprender, para a gente se confiar. Então foi isso que me deu hoje. Eu me sinto uma pessoa mais forte em termos de fé, em termos de solidariedade, em termos de abrir minha porta para acolher o outro. Eu não tenho mais tanto medo. Mesmo porque tudo que fica, tudo que nós temos aqui, fica, ninguém leva. Então nós não somos nada sem Deus. Então eu não sou nada, eu me entrego tudo a Ele e acabou. Então isso, a pandemia, fez isso comigo. E eu fui taxada como declarada com Covid. E a fé foi tão grande, eu fui em vários lugares para confirmar, para fazer teste. Eu fiz teste e não deu Covid. Acho que a fé está acima de tudo. Hoje eu me considero uma mulher cheia de medos que a pandemia me trouxe, né? Foi um período muito difícil, onde eu e minha família acabamos pegando essa doença terrível e minha mãe acabou perdendo, né? Essa batalha e acabou veio a falecer. Então, foi um momento difícil para mim. Hoje, eu convivo com a ansiedade terrível, medos, que até hoje eu vivo sentindo esses medos de pessoas que eu busco a cada dia minha melhora, mas é frustrante. Então, outra pessoa, né? A pandemia me trouxe uma grande reflexão. Como vítima do Covid, fiquei com esquecimento, né? E também eu sinto que eu fiquei mais estressada. Eu trouxe assim, eu não tenho muita paciência como era antes. Isso me causa uma certa preocupação para o futuro, né? Porque a gente nunca sabe como é que vai ser, como é que vai ser para a velhice. Bem, depois da pandemia ficaram muitos traumas, né? Tanto às vezes na vida pessoal da gente como na vida profissional. Muitas pessoas criaram ansiedade, outras pessoas ficaram com mais medo, com medo de morrer, com medo de perder seus entes queridos, como de muito fato aconteceu. Muitas pessoas perderam pessoas próximas, perderam pais, perderam filhos, perderam amigos, e isso afetou muito, né, na vida pessoal de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu fiquei com mais medo ainda, né, de perder minhas filhas, de perder meu esposo. Mas assim, o que a gente vê muito foi que pessoas que tinham corpo físico, que faziam atividade física, a gente se viu ir embora, se a gente puder pelo menos se despedir. Então a pandemia, ela foi, mas ela deixou muito traumas na vida de cada um de nós. Eu sou uma pessoa que, sim, continuo batalhando, né? Como eu sempre fui batalhadora, mas a pandemia, ela deixou muito vestígios de medo na minha vida. Depois que a pandemia veio, né, que ela nos afetou, eu, por exemplo, peguei o vírus do Covid.
E assim, eu me vi numa situação muito desesperadora, porque eu tinha 2 filhas pequenas dentro de casa, eu fiquei com medo delas também contraírem o vírus, e assim, eu fiquei com bastante medo, chorava todos os dias, criei de uma certa forma umas crises de ansiedade, e assim, a pandemia foi embora, mas ela me deixou com traumas que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da vida. Eu, de uma certa forma, eu busquei, né? Eu busquei, tipo assim, eu busquei driblar a pandemia. Eu busquei, tipo, tem certas situações que eu sinto aqui dentro de casa que passou, graças a Deus a pandemia passou, mas assim, a gente tem muito medo que ela volte de novo, né? Que esse vírus volte de novo e que ele venha nos afrontar, que ele venha nos tirar a nossa paz. Porque nós vivemos dias terríveis, nós vivemos dias assustadores, né, com medo desse vírus. Então, o meu desejo é que todas as pessoas que de uma certa forma foram afetadas ou não, consiga continuar a viver depois desse vírus que veio para nos assustar. Antes eu não sentia medo. Hoje, infelizmente, o meu maior desempenho no decorrer do meu dia é assim, o medo. Eu criei, quando a pandemia veio, a pandemia trouxe com ela muitas inseguranças. Nós, seres humanos, ficamos muito inseguros. E com a insegurança veio o medo. O meu medo era que, né, um de nós morrêssemos, sem pelo menos poder nos despedir. Hoje em dia, infelizmente, o medo ainda domina uma parte da minha vida. Eu não vou dizer que 100%, né, 100% ele não domina, mas eu fiquei tipo com aquele medo que antes eu não tinha esse medo, né? Aí o que acontece? Geralmente vem um medo, com muitas vezes crise de ansiedade, mas assim, no dia a dia eu tô sabendo tipo, driblar essa situação, né? Mas antes eu sentia muito medo. E eu posso dizer que futuramente pode ser que esse medo ele vá embora de vez. Mas por enquanto a pandemia nos deixou rastros. Passei a entender que cada dia mais importante a gente cuidar da gente, do bem-estar, da saúde, cuidar do físico, cuidar da mente, cuidar da parte espiritual. Passei a ver as pessoas com outro olhar, passei a julgar menos e a entender mais o motivo de cada coisa, porque tudo acontece por algum motivo, nada acontece em vão. Passei a entender que nem todo mundo é igual a gente, que a gente não pode querer que as pessoas sejam e ajam e pensem da forma que a gente é ou que a gente quer. Que a gente tem que aprender a respeitar mais o limite do outro. A pandemia passou, deixou muitas sequelas, principalmente eu que peguei o Covid 3 vezes. As coisas ficaram cada vez mais difíceis, porque eu sou portadora de lúpus, uma doença autoimune da zona de risco, pelo qual o Covid foi devastador para algumas pessoas. E só tenho a agradecer a Deus por estar viva, porque nem todos tiveram essa oportunidade. Perdi muitos parentes, muitas pessoas que eu conheço ficaram doentes, não só sequelas físicas, mas também mentais, porque principalmente alguns idosos ficaram sem sair de casa, deixaram sua rotina. No meu caso, meu pai ficou um bom tempo sem trabalhar, a renda diminuiu. Eu já não trabalhava, já ficava em casa mesmo, mas sempre tinha uma coisa e outra para resolver, um exame para fazer. As consultas foram só teleconsultas, devido o translado ter que ir para outra cidade. E quem sou eu, né, pós-pandemia? Uma pessoa que aumentei minha fé, perdi algumas pessoas e com muito medo de outra pandemia. Ela pode até não ter deixado sequelas no nosso corpo, mas ela deixou sequelas na nossa mente. A pandemia trouxe marcas, deixou sem dúvida muitas cicatrizes em um mundo onde as pessoas possuem desejos, sonhos, alegrias, tristezas. O medo se tornou uma constante. Mas não seria o medo algo que já estava presente?
Uns dirão que a pandemia trouxe o inesperado e que deixou sequelas. Outros dirão que ela trouxe à tona a fragilidade do ser humano diante do vírus. O que você pensa a respeito disso hoje fica para segundo plano? O que você faz diante desses acontecimentos no presente? Se faz algo é na maior parte das vezes doloroso ou com afago? Penso que o percurso escolhemos nós. A trajetória não deixa de ser coletiva, o caminho percorrido e a forma como olha para ele pode ser singular. O que não dá para dizer é que não há algum caminho que se apresente à nossa frente, seja ele qual for. A faculdade tem sido para muitos de nós motivo de estresse e desesperança em alguns momentos, mas também ainda nos resta a certeza de que estamos trilhando o caminho certo. Mas não se pode negar que ainda carregamos feridas de uma pandemia que sangra e sentimos doer ao lembrarmos das perdas, mesmo aquelas que não sejam as nossas. Como futuros profissionais de psicologia, entre abordagens e suas perspectivas diversas, ou não, que possamos olhar com carinho aqueles que, assim como nós, também carregam seus males, que possamos fazer uma psicologia que respeite a diversidade do ser, pois não existe nada mais diverso no mundo do que aquele que se apresenta a nós. Que possamos continuar resistentes àqueles que tentam fazer valer uma psicologia que não somente classifica, mas coloca o ser humano à mercê da medicalização da vida. Que possamos ser aqueles que dão espaço de voz e acolhimento, mas que, acima de tudo, que também possamos nos ouvir e também nos acolher. Por isso, deixo esse espaço para que juntos possamos compartilhar como nos sentimos após tempos tão turbulentos, pois não somente aqueles que entrarão em nossos espaços de trabalho que foram afetados. Portanto, pergunto a vocês, alunos e professor: quem é você após a pandemia?